Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu te deixo aqui um questionamento. Estamos realmente vivendo esse caminho? E para abordar sobre esse tema, hoje aqui no podcast IPs, nós estamos com o pastor Daniel para a gente falar um pouquinho mais. Pastor, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente falando desse tema que é muito importante, que vai abrir a mente de quem está nos assistindo. Amém. Obrigado também pela oportunidade e o prazer de estar aqui e falar de um tema desse que é minha paixão, gosto, amo, de realmente falar de Jesus Cristo e compartilhar com vocês que vão nos assistir e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Amém. Pastor, de início eu gostaria já de te fazer uma pergunta, pra gente já entrar assim com tudo no Vamos nosso lá. tema. Se eu não der conta de responder... A gente vai conversando e no final dá certo. O que seria seguir a Cristo, seguir Jesus Cristo? Boa, né? Você já observou que as pessoas aí constantemente falam assim, eu amo Deus. A Bíblia diz que para manifestação de demonstração visível de amar a Deus é fazer a vontade dele. E quando a gente observa, justamente onde você começou aqui, em João 14, versículo 6, que Jesus declara, e aquele momento é ele que está declarando, ele conversando com seus discípulos, falando para os seus discípulos que ele ia preparar lugar, e falou assim, não fica atemorizado não, vou preparar lugar, vou voltar. E aí no versículo 6 de João 14, ele fala que ele é a verdade, a vida, e ninguém chegaria ao Pai se não viesse por ele. Quando uma pessoa realmente entende tudo isso, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e entende e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele decide então agora não ser mais ele, ou ele viver para si próprio. Ele agora começa a viver para Cristo. E aí ele para viver para Cristo, ele precisa ir nas Escrituras, aonde estão escrito como que nós deveríamos andar. Seguir a Cristo é renúncia. É uma entrega total e uma renúncia de nós mesmos. O apóstolo Paulo chegou ao ponto e falou assim, olha, agora não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando a gente lê Romanos capítulo 10, lá em capítulo 10, no versículo 9 ali, está falando que com o coração eu creio e com a boca eu confesso a respeito da salvação. Então, seguir a Cristo é eu confessar Ele, certo? E me comprometer com Ele e andar no caminho dele em santidade. E agora eu te pergunto, eu aceitei, uma pessoa aceitou seguir a Cristo. E agora, o que é que devemos fazer? Vou brincar com vocês. Fazer igual o ladrão da cruz. Morrer imediatamente. Brincadeira à parte. Seria o caminho mais próximo ali. Brincadeira à parte, mas é porque eu lembrei dessa passagem quando Jesus estava crucificado, e Jesus lá crucificado, e ao lado direito e esquerdo tinha outros pessoas sendo crucificadas pelo o crime que cometeu. E Jesus não tinha cometido crime nenhum, pelo contrário, ele levou o meu crime, o seu crime, o nosso crime sobre o lombo dele lá na cruz. E um daqueles homens que estava crucificado falou para Jesus, falou para lembrar dele, né? Danou com o outro, falou, ele está aqui porque ele não deve nada. E teve aquele discurso. E ele falou para Jesus, né? Lembrar dele. Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ou seja, o paraíso foi inaugurado naquele momento por aquele criminoso. Eu brinco com essas questões de uma forma descontraída, mas sério. Quando eu me entrego a Cristo, agora sumiu todo o meu pecado, sumiu toda a minha tendência, sumiu todos os meus erros. Naquele momento, sim, ele perdoa todos os meus pecados e lança no mar de esquecimento. Pronto, acabou. Mas e agora para frente? Tem uma jornada, agora eu preciso de desenvolver, crescer, né, nessa questão. Então vamos pensar sobre isso. Romanos capítulo 3, no versículo 23, fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Em 1 João capítulo 1, a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então nós estamos com pecado, não tá? Difícil, né? Não é complicado? Demais. Mas aí, quando a gente vai para 1 João, no capítulo 1, versículo 9, e
que fala sobre o nosso pecado. E aí nós pulamos para o capítulo 2, que fala assim: filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês para que vocês não pequem. Mas se todavia vocês pecar, nós temos um advogado justo e fiel diante do Pai que intercede por vocês. E aí nós voltamos para o capítulo 1, que fala assim, que ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo pecado. Em nossa jornada, nós vamos pecar. Poxa, eu sou pastor e eu peco. Todo mundo, né? Todo mundo, não existe. E acaba que é quase que a todo momento. Humanamente falando, dos 8 bilhões de humanos, todos pecam. Os que estão vivos e os que já passaram e os que vão vir. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a jornada da nossa vida, e eu costumo dizer que o pecado precisa ser como um acidente. Ontem aconteceu um fato interessante na minha vida. Eu estacionei o carro e aí fiz o que eu tinha que fazer. Quando eu saí, eu abri o vidro do meu carro e um pássaro cagou em cima da porta do meu carro, que voou na minha perna. Naquele momento eu olhei e achei engraçado, mas Deus ministrou no meu coração e eu filmei na hora para falar para as pessoas. Coloquei nas mídias aí. Falei, olha, não há possibilidade de você impedir que um pássaro caga na sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. O pecado é assim, ele vai aparecer. Queira você ou não. Em nosso dia a dia vai aparecer. A Bíblia diz que até mesmo pelo meu pensamento. Certo? E quantas vezes nós não falamos e tudo mais. Mas o pecado vai aparecer, mas eu não tenho que deixar ele morar no meu coração. E aí que entra a questão. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, dando as instruções da ceia, ele chega no versículo 28, ele fala assim, ó, examinai, pois, o homem a si mesmo. E aí, então, você ceia. Naquele momento, eu aprendo na minha vida contínua. Eu tenho que examinar a minha vida continuamente, certo? Porque eu sou um servo de Cristo. Ser cristão é dizer que eu sou embaixador de Cristo, eu sou um cristão aqui na Terra. E é isso que a gente precisa de entender. Então, a jornada, para concluir, a jornada aqui na Terra, eu vou pecar. Mas eu não vou desistir porque eu vou pecar. Eu vou lutar porque eu vou lutar contra o pecado. Mas quem vai me ajudar nessa jornada é o Espírito Santo que habita agora, porque o momento que eu aceitei Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em mim e esse Espírito Santo vai mover no meu coração para que eu entenda que eu estou no caminho errado. Aí eu vou me acertando dia a dia, né? Outras pessoas vão me ajudando, a gente precisa, por isso que é importante congregar, um vai me ajudando e vai falando e a gente vai melhorando. Pastor, e quando a gente aceita a Cristo, digamos assim, que é como se fosse um outro nascimento, né? A gente traz essa mudança de vida. Isso realmente muda o que a pessoa é ou o que a pessoa era, digamos assim? Novo nascimento. Já tem que dizer tudo, né? É um novo nascimento. Jesus, ele encontra um Nicodemos. Isso está no Evangelho de João. Se eu não me engano. Se eu estiver enganado, depois vocês podem conferir aí, está num dos evangelhos, porque é muita coisa a gente vai... Mas Jesus, ele senta com Nicodemos e vai conversar, bater um papo com Nicodemos. E ele fala para Nicodemos que importa é nascer de novo. Nicodemos, um senhor grande, provavelmente ali, e ele fala assim, como um homem grande, já velho como eu, pode voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala assim, cara, eu estou falando das coisas terrenas, você não está entendendo? E se eu falar das espirituais? Espiritualmente falando, nascer de novo é justamente isso. No desenvolvimento da nossa vida, a gente vai aprendendo muitas coisas. A gente vai aprendendo a se comportar, a falar, a tratar e tudo mais. Quando eu nasço agora para Cristo, eu preciso agora de aprender a falar como Cristo fala. Eu preciso de andar como Cristo andava. Andar, que eu estou falando, não na forma dos meus passos, mas na forma das minhas atitudes. Nas escolhas, né? Nas escolhas. A gente precisa de entender isso. Quem é nascido, isso a gente vai encontrar em 1 João 3,9. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu vou lutar contra isso. O nascido de novo, ele não é só aceitar Jesus. Eu aceitei, falei. E pronto. Não. A gente conhece a árvore pelo fruto.
Com certeza, Jesus, ele né? conta uma parábola e ele diz assim, olha, existia um agricultor que preparou a terra e ele plantou trigo. Mas à noite veio o inimigo e plantou joio. E quando começou a crescer, os funcionários falaram assim, o senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio de lá? E aí então Jesus, falando uma parábola, fala assim, não, deixa crescer junto. Nós vamos ter gente dentro da igreja que está crescendo junto, trigo e joio. Quem vai fazer a separação no dia final vai ser Cristo. Porque eu olho para você e você olha para mim, você só me vê a aparência e algum comportamento meu. Mas agora quando Deus olha, ele olha o coração. É assim que ele está olhando para você. Ele está vendo o coração. E nascer de novo é justamente isso. É começar a entender o que Cristo fez. Jesus Cristo chega ao ponto de falar que se bater da face direita, eu ofereço a esquerda. Não foi bem dessa forma, mas para você entender. Pedro, quando chega diante de Jesus, fala assim, olha, quantas vezes eu devo perdoar? Tradição judaica era 3 vezes. Pedro foi para 7. Achando que ele estava, tipo assim, tô arrebentando, né? Uhum. E Jesus falou, não, você não entendeu ainda. É 70 vezes 7. Ou seja, não tem tempo, é todo momento. Quantas vezes você pisar na bola comigo, eu vou ter que te perdoar. Não tem um número exato, Não né? tem. Porque eu não vou conseguir fazer isso. É isso que a gente entende, o nascer de novo, o caminhar com Cristo, o viver para Cristo. É olhar o que ele fez. Quando ele estava na cruz, ele crucificado por mim e por você, ele ainda rogou, Pai, perdoa eles. É isso. Eles não sabem o que estão fazendo, né? Quando você fala uma palavra áspera, eu venho com 2. Se vem com uma pedra, eu vou com 3. E não é assim. Nascer de novo é você entender. Lembrando que não é virar tapete do inimigo, não. Eu tenho que me posicionar e eu me posiciono, certo? Eu tenho que saber como responder, mas respeitando o direito do outro. Até porque se você respeita o direito do outro, você também vai ter seu direito, Exato. Né? O seu direito, certo? Ele vai acabar quando começa o meu. E vice-versa. Sim. E aí a gente entra até numa questão que o senhor trouxe, igual vamos reconhecer uma árvore pelos frutos. Não adianta nada a gente ver por dentro, por fora, na verdade, tá aquele fruto tão bonito, mas a hora que a gente pega, corta ali, faz um corte, o fruto por dentro já não tá tão bonito igual tava por fora. Então não adianta você aceitar Jesus, andar no caminho, mostrar que é uma coisa para quem está te vendo na aparência, mas por dentro você continua a mesma pessoa. Interessante que aceitar a Cristo nos coloca na linha de frente. O tempo de manga tá aí, né? Hoje um senhor bateu na minha porta e falou assim, pastor, o senhor gosta de manga? Quem não gosta, né? Me deu um saquinho de manga lá e sentei com a minha esposa quase na hora do almoço, nós fomos chupar uma manga, né? Você não vê as pessoas jogando pedra em pé de manga fora do tempo de manga. Ela dá fruto. Eu estava viajando com a minha esposa, minha filha, esses dias, e nós vimos um pé de manga bonito e nós paramos na estrada. E eu pedi autorização para a pessoa que estava ali. Posso pegar umas mangas? Pode. E eu joguei, derrubamos ali umas 6, 7 mangas. E minha esposa colocou dentro da sacolinha. Quando ela chegou perto do carro, que ela apertou, estava tudo bichada. Umas mangas bonitas, mas bichada. Eu não vou jogar pedra nesse pé de manga mais. Só que assim, ela te chamou porque a aparência estava tão aparência bonita. bonita. Eu não vou jogar mais ali. É justamente isso. Aceitar a Cristo me coloca na linha de frente. E na linha de frente, as pessoas vão exigir da gente uma santidade que eles não vão fazer, mas eles vão exigir da gente. Aí você não é cristão? Quantas vezes eu ouvi a pessoa falar assim, você não é crente? Você não é cristão? Que a palavra cristão significa Cristo vive em mim. Você não é cristão? Porque nós estamos na linha de frente. E estar na linha de frente é lutar continuamente. Só que eu não luto sozinho. O Espírito Santo habita em mim e ele me dá força para que eu, então, possa continuar caminhando com santidade. E quando a gente está nesse caminho, digamos assim, no caminho certo, mais desafios vêm aparecendo, né? Para realmente tirar a gente daquele lugar que estamos. Os desafios não é para nos aniquilar. Eu não vejo eles assim. Eu vejo que os desafios, eles são para me melhorar. Hoje eu lido com uma pessoa difícil e eu consigo lidar com ela
amanhã vai vir uma mais difícil ainda. Eu vou estar mais firme ainda. Então, hoje eu lido com uma situação de enfermidade e eu consigo passar por ela porque Deus me ajuda. Amanhã vai vir uma outra ou algo semelhante que eu precisei de ser melhorado. Ou seja, nós somos soldados de Cristo e soldado tem que estar em treinamento. Eu nunca vi um marinheiro bom se ele não passou por tempestade. Então, as coisas que acontecem comigo e com você, ela pode até ter o sentido de aniquilar a gente, mas pelo contrário, ela nos fortalece. Pastor, tem um versículo, não sei se eu vou falar ele assim ao pé da letra, digamos dessa forma, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele e explicasse que Jesus traz pra gente tomar a nossa cruz todos os dias e segui-lo. Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho dele pra gente. O que nós estamos falando aqui é justamente essa expressão. Quando Jesus foi condenado e ele teve o julgamento dos piores da época, o mais terrível, vergonhoso da época, ultrajante da época. E Jesus foi chicoteado. E segundo os teólogos, diz que quando Jesus foi chicoteado, aquele chicote penetrava, quando lançava, que penetrava na carne dele e ao puxar de volta, arrancava a carne. Alguns acreditam que chegou nos ossos, na verdade, nos nervos, certo? Os nervos ficou exposto. E agora lança uma cruz nas costas. Imagina agora essa madeira esfregando no nervo exposto. Eu mesmo quebrei o braço alguma vez, o nervo ficou... que dói demais. E Jesus, então, com isso, por isso que alguns acreditam que ele desmaiou no caminho, quase desmaiou, na verdade, que teve que precisar de ajuda. Por quê? Porque doendo demais. E essa dor toda era para nós. E aí ele foi crucificado, pregou e ainda solta ali, e ele está ali, crucificado. Ou seja, ele carregou a nossa cruz. O que significa carregar a nossa cruz? O sacrifício já foi feito, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso fazer mais penitência, eu vou jejuar para uma santificação, eu vou orar para uma aproximação dele, e eu tenho que fazer, eu vou ler para eu conhecer, porque a fé vem pelo ouvir, quanto mais eu leio a palavra, mais eu vou ficando fortificado, tudo isso. Mas o carregar a cruz é eu passar por situações difíceis que vai provar a minha fé. E eu não quero ser reprovado, eu quero ser aprovado. Quando a gente vê em Jó, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente e ele perdeu tudo no mesmo dia, inclusive os 10 filhos e também financeiramente. Mas aí no capítulo 42 ele chega ao ponto de falar para Deus: Senhor, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, pois agora de contigo andar. O sofrimento fez ele entender, ele carregou a cruz dele, fez ele entender que o sofrimento aproximava ele. Quantas pessoas estão desistindo, inclusive da sua própria vida, jogando a cruz no chão, desistindo, achando que Deus não está cuidando? A cruz é pesada, a situação é difícil, mas o amor de Cristo ainda permanece sobre nós, o olhar de Cristo ainda permanece sobre nós. E tem uma promessa: bater e abrir-se-vos-á, buscar e você vai encontrar. Quem busca encontra, quem bate será aberta a porta. Ele está à disposição. Isaías 59, versículo 1 fala isso. Fala que eis que a mão do Senhor está estendida e o seu ouvido inclinado, a mão estendida para ajudar e o ouvido para ouvir. É nós que precisamos de ir. Carregar a cruz é continuamente eu aproximar de Cristo, enfrentando o que for na vida. Seja a enfermidade que for, seja a situação financeira que for, não é desistir. Carregar a cruz é isso mesmo, entendendo que eu tenho um Deus que cuida de mim. Pastor, pra gente finalizar então o nosso episódio de hoje, porque assim, já foi bem rico até o momento, eu queria que o senhor explicasse. O Espírito Santo, ele nos capacita, certo? Então, como que ele nos capacita em toda essa questão que nós abordamos aqui hoje? Volto lá no começo, quando nós começamos a conversar. Quando Jesus ele fala em João 14:6, que ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho, né? A verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não chegar até ele.
Não é o pecado que me impede de chegar no céu. É eu aceitar a Cristo ou renunciar a Cristo. É isso que é a decisão. Porque pecar nós vamos continuar aqui na terra. Resumindo tudo que nós conversamos. E o Espírito Santo, ele nos capacita em meio às tempestades. Sabe essa enfermidade que você enfrenta? Sabe essa dificuldade financeira que você vive? Sabe essa pessoa difícil, né, que está do seu lado? Sabe essas situações todas que a gente vive? Isso são ferramentas nas mãos do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. É assim que ele vai nos capacitando. Eu falei agorinha que eu nunca vi um marinheiro sendo bom marinheiro se não enfrentar tempestade. E eu não vou ser capacitado, né? Eu não vou ser capacitado se eu não enfrentar ou se eu não treinar. Eu gosto de jogar bola, né? O pessoal acha que eu sou bom. Mateus fala pra mim que eu sou bom de bola. Mas eu gosto de jogar bola. Gosto. E só que eu não treino igual os profissionais treinam. Lógico que eu nunca vou chegar igual a eles. Nunca vai ter aquela capacitação, né? Tem toda uma habilidade e tudo, mas o treinamento nos leva a isso. Um soldado, para um policial, para ele estar na corporação, ele tem que passar por treinamento. Eles não soltam na rua de qualquer jeito. Eles treinam e colocam. Na vida espiritual também é do mesmo jeito. Eu preciso passar por treinamento. Então entenda, tudo em sua volta é ferramenta que o Espírito Santo usa para te capacitar a cada instante. Não se vitimize. Pelo contrário, entenda uma coisa. Eu sou abençoado porque Deus está me capacitando para eu enfrentar tudo que vier na minha vida. É assim que ele vai fazendo. É o dia a dia. É todo momento. É você enfrentar uma situação do nada e você ser aprovado nela. As provações que a pessoa fala, estou sendo provado. Gente, que maravilha. Você como professora, né? Você vai lá, o pessoal fala, o que é a prova? A prova é só para uma demonstração que eu aprendi. Com certeza. Não é? Se eu não dei conta de responder a prova, tem alguma coisa que eu preciso rever. Fui reprovado. Então eu vou treinar de novo para eu fazer a prova de novo. E acaba que assim a gente fica mais forte, né? Exato. É isso que é a dinâmica de Deus. Nós não somos aqueles... Nós não fomos chamados para retroceder. Mas está tão difícil. Glória a Deus, está difícil. Lute. É isso, e eu vou partir para cima. Eu não posso abaixar a guarda. Eu só tenho que continuar, entendendo que no momento que as minhas forças não der, porque a Bíblia diz que não vem tribulação, não vem situação além das minhas forças. Porque quando vier, o leão da tribo de Judá está comigo. Quando diz um dia eu ouvi alguém falando, o grandão, né, de Nazaré está comigo. É isso que a gente precisa entender. Ele nunca desampara o seu. E quem cuida da gente não dorme, né? Não dorme. Tá sempre a postos ali para cuidar. Como ele cuida da gente, gente, eu amo isso. Todo momento. É bom demais. E só para... Quando eu quero alguma coisa, eu sento com o papai e falo com ele. Ore. Mas eu pequei. Ele morreu, foi pelo nosso pecado mesmo. E aí ele quer, como um filho, papai, eu pequei de novo. Pequei outra vez, papai, eu errei de novo. Me perdoa. E a Bíblia diz que quando eu chego de coração pedindo perdão, ele fala assim, vai, não peques mais naquela área, vai, não peques mais, porque eu vou melhorando. E ele sempre vai nos abraçar. E acaba que é melhor a gente demonstrar que erramos, né? Do que ficar guardando e só errando e virando aquela bola de neve. Escondendo, né? Sim. Tiago, ele fala assim no capítulo 5, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, orar um pelos outros para ser curado. A minha melhora só vai acontecer quando eu sou autêntico diante de Deus e, se necessário, diante do sacerdote, necessário diante daquelas pessoas que podem me ajudar. Pastor, então mais uma vez, muito obrigada por vir Amém. aqui hoje abordar esse tema, porque assim, eu acho que foi muito pertinente, não tem outra palavra a não ser essa, e que vai abrir a mente de muitos que estão aqui nos assistindo. Amém. Que Deus abençoe, estou sempre à disposição, que Deus abençoe a cada instante em nome de Jesus. Amém. E pra gente encerrar o nosso episódio de hoje,
eu gostaria de encerrar com a mesma frase que a gente iniciou, porque foi a base de tudo, né? Sim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não chegar até Jesus Cristo. Ele é a porta. Ele, com certeza, é o nosso caminho mesmo. Ele é a porta, a chave. A janela, tudo, né? A casa toda. Então, a gente encerra com essa frase que foi o nosso tema central. E a você que está nos assistindo também, o meu muito obrigado. Amém.